temos como convidado uma lenda viva no mundo do empreendedorismo. Estamos falando do Sandro Magaldi, que já foi cofundador e CEO do meusucesso.com, aclamada como a melhor plataforma de empreendedorismo do país em 2017 pelo Prêmio Digital Awards. Além disso, o Sandro é um dos maiores especialistas do Brasil em gestão estratégica e cultura organizacional, com mais de 30 anos de experiência na bagagem. Hoje, ele vai nos mostrar como ser um líder melhor, mesmo quando você é somente chefe de si mesmo, tentando descobrir como liderar o próprio cachorro. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que lidera melhor que o Master Chief para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio. Você também pode conferir todos os nossos conteúdos nas redes sociais pelo Pode Sonhar PDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado muito especial, Sandro Magaldi, que é cofundador do meusucesso.com, eleito em 2017 a melhor plataforma de empreendedorismo do país pelo Prêmio Digital Awards. Sandro, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, um prazerzaço te receber, cara. Prazer é meu, Miguel, todos estão nos acompanhando aqui. Valeu. Sempre é muito legal compartilhar conhecimento. Legal, show. Sandro, estamos muito animados, cara. A gente tá muito honrado de fato, porque, cara, você é um dos maiores especialistas de gestão aqui do país, do Brasil, cara. E se você, aqui no Pode Ser, a gente se preocupa muito com a qualidade do conteúdo que a gente compartilha. Então, se você foi um cara que já viu muita coisa, cara, você não já viu de tudo, já viu de quase tudo. Então, a gente até, Sandro, também te informando, conversa com uma audiência aqui, cara, de jovens empreendedores, uma galera que está começando a empreender e está ali com muita vontade de fazer acontecer de fato. Então, a gente falou, cara, como que um jovem empreendedor pode desenvolver as competências essenciais para se tornar um líder melhor? Então, a gente vai pautar o nosso episódio nessa conversa, vai ser um super prazer. Eu acho que vale muito a pena você começar, Sandro, contando para a gente quais são as principais habilidades e características que um bom líder dessa geração, dessa era, deve ter, cara. Miguel, para a gente responder essa pergunta, eu acho que vale a pena dar uma contextualizada, né? Eu sempre tive uma carreira como executivo, né? Inclusive, minha carreira, na realidade, foi sempre como executivo da área comercial, né? Eu começo minha trajetória muito jovem, com 18 anos, vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo para depósitos atacadistas, e me apaixonei por vendas e fiz uma carreira, uma trajetória sempre em vendas. Só de posições de liderança foram mais de 30 anos. Em 2013, eu recebi um convite de um amigo, um grande amigo, um empreendedor que você conhece bem, Flávio Augusto da Silva. Perfeito. Fundador da rede de escolas de inglês WhatsApp. Animal. Do projeto Geração de Valor, que é um projeto incrível. E o Flávio me convidou, eu já conheci o Flávio na época da HSM, eu atuei durante 10 anos na HSM, uma das maiores empresas de educação executiva do Brasil e do mundo, eu era diretor comercial. E aí ele me convidou para a gente começar um negócio novo, e nós começamos esse projeto que você mencionou, chamado meusucesso.com. Foi em 2013 que nós fizemos o projeto do zero. Foi a primeira plataforma de educação para empreendedorismo do Brasil. Nós desbravamos muito o mercado. Em 2013 a gente usou marketing digital, era a nossa principal ferramenta. Streaming, assim, streaming, né, cara? Era o único streaming de educação que existia no Brasil, um dos poucos que existia no mundo. Não existia, por exemplo, a Masterclass, que é aquele projeto que ficou consagrado, não existia. Ele só veio depois da gente. Então eu fazia benchmark, por exemplo, com Netflix. Imagina. Por mais que Netflix não tinha nada a ver com educação... E não era o que essas coisas hoje. Não tinha nada a ver, né? Mas ele já tinha referência, porque não tinha referencial. Entendi. E modelo, por exemplo, de assinatura. Assinatura para adquirir produto de conhecimento não existia. Então foi muito legal. E nós escolhemos, para responder essa pergunta, faz sentido eu compartilhar com quem está nos assistindo a lógica desse projeto? Porque para construir esse projeto, a primeira indagação que veio nosso objetivo é ensinar empreendedorismo. Eu sempre atuei no mercado executivo, mas eu sempre tive, desde 28 anos, eu sempre tive uma atuação acadêmica.
Então eu sempre dei aula, eu dei aula há mais de 15 anos no MBA da Fundação da ESPM, dei aula na Fundação Dom Cabral, eu sou mestre, tenho mestrado acadêmico. Então eu sempre andei nesses dois barcos. O profissional, o acadêmico, eu sempre andei com eles em paralelo, porque eu sempre acreditei ser muito importante eu adquirir o repertório e dar aula. Sempre foi uma possibilidade que eu tinha para aprender, já que como executivo eu tinha demandas muito emergentes. Então, eu sempre gostei muito do conhecimento, e aí quando veio essa proposta, ela somou as duas lógicas, né? Verdade. Eu vou poder aliar a minha ação como executivo, né, como CEO do projeto, eu sou um dos fundadores e fui CEO até 2018, e também o conhecimento da educação. Só que era para ensinar empreendedorismo. Aí a primeira questão que veio é como a gente ensina empreendedorismo, né? Essa é uma boa conversa, né? E aí vocês mesmos trabalham uma lógica que é a nossa lógica, né? Para você ensinar empreendedorismo, a prática é fundamental. O compartilhamento de práticas é essencial. Exato. Nenhum empreendedor quer aprender de alguém que ouviu dizer. Ah, não, eu quero aprender com quem estava lá na batalha, né? Então, como você disse, na sua audiência composta por jovens empreendedores, a validade de você aprender com quem já passou pelos desafios que você passa hoje, encurta o caminho. Demais. Então, vamos ensinar por meio... Então, como a gente vai ensinar empreendedorismo? Por meio da prática. Como? E aí veio a ideia de ensinar por meio de estudos de caso. Legal demais. E aí nós criamos uma linguagem de ensinar por meio de estudos de caso. Eu estava habituado já a trabalhar estudos de caso no acadêmico é muito forte, é muito comum, né? Estudo de caso. Miguel, é muito comum. Harvard, todo modelo de ensino de caso. Só que é estudo de caso do quê? De empresa. Aí nós falamos, não vamos ensinar por meio de estudo de caso. Foi uma ideia do Flávio. Não vai ser estudo de caso de empresa. Ele até me falou, Sandro, as pessoas não querem ouvir empresas. Elas querem ouvir a história de vida das pessoas. E aí nós criamos um conceito de estudos de caso de pessoas, de empreendedores, cara. E aí criamos uma metodologia, porque assim, não adianta só contar a minha história. Também, aliás, é um ponto fundamental para quem está nos assistindo. A prática, ela é rica, mas você tem que ter repertório para aplicar a prática. Então a prática tem que vir aliada de conhecimento de contexto, né? Por isso que é tão importante estudar. Tão importante, Sandro. E eu vejo, até conversando com... Cara, a gente já passou, estamos no episódio 116 aqui do Pode Sonhar, muitos empreendedores. Eu vejo que é diferencial quando o empreendedor usa o repertório, o conhecimento Miguel. Acadêmico, a teoria, para aplicar a prática, cara. Isso é você sabe que você está lembrando, inclusive, você está comentando da Link, né, onde você atua, ou estuda. Quando nós estamos gravando esse podcast, eu estive com o Álvaro, fundador da Link, há 3 dias atrás. E numa fala dele, que a gente está conversando sobre isso, ele deu uma abordagem que para mim ela é a central. A prática sedimenta o conhecimento. Mas se eu não tiver o conhecimento, como você sedimentar alguma coisa? Verdade. Então, quando nós estávamos no meu sucesso, não adianta também eu contar a minha história, pegar a história de um grande empreendedor, eu quero falar que legal, eu não sou Netflix. Meu propósito é educar. E aí nós criamos uma metodologia onde a história vem como pano de fundo de uma metodologia que extrai conhecimentos relevantes. Então, como vocês faziam isso? É o seguinte, pega lá, vou dar um exemplo agora, sei lá, o Alexandre Costa da Cacau Show, grande empreendedor. O Alexandre Costa é um empreendedor, assim, ímpar do Brasil, né? Não sei se você sabe, ele é fundador da Cacau Show. Eu não sei se você sabe que a Cacau Show é a empresa que mais vende chocolate a granel do mundo. Não tinha ideia. Exceto indústrias como Nestlé, Mondelez, ninguém no mundo vende tanto chocolate a granel quanto o Alexandre Costa da Cacau Show. E se você pegar estrategicamente a história do Alexandre, tem uma passagem que foi turning point, ponto de inflexão. Ele teve uma visão, né? Ele enxergou que no mercado, na época que ele ingressou no Cacau Show, há 40 anos atrás, eu creio, 30 anos atrás, 35, ele enxergou uma oportunidade que é assim, ó, Miguel. Eu tinha ou companhias que trabalhavam chocolate fino, caro, ou eu tinha um produto desqualificado barato. Ele enxergou que tinha um mercado aqui no meio. Entendi. E aí você fala assim, pô, legal, eu tenho que ensinar isso. Então eu lembro muito bem, quando a gente fez o caso da Cacau Show, a gente trouxe a estratégia do Oceano Azul, do Shankin e da René Malborn, que é uma estratégia consagrada de estratégia, que fala o seguinte, do campo da estratégia, que fala o seguinte, olha, toma cuidado para você encontrar aqueles mercados onde as suas capacidades diferenciadoras lhe confiram alguma singularidade. Porque o Oceano Vermelho, nesse caso, era o chocolate caro e o chocolate barato. Ele encontrou um Oceano Azul, que era um espaço, um território de mercado onde ele podia navegar. Então, você percebe, eu pegava a história do cara
E trazia um conceito, aí trazia um professor para dar uma aula e tal. Pô, foi um barato. Então, Que legal. Então, agora eu vou responder a sua pergunta. Por que eu fiz toda essa introdução? À frente do meu sucesso.com, eu já não tenho nenhuma relação com a plataforma. Em 2018, eu saí para ir para uma carreira solo, né? Hoje, basicamente, o meu foco é pesquisar, produzir, compartilhar conhecimento. Que legal. Sou autor de 10 livros de negócio hoje, que já venderam mais de 650 mil cópias no Brasil. Animal. Então, meu foco é esse. Mas até 2018, então, nesse período, 2013, 2018, 5 anos, eu estudei mais de 35 empreendedores em profundidade. Porque essa parte de estudar empreendedor era minha. Eu amo isso, né, cara? Então que eu legal. caía Você dentro. Você mesmo fazia isso. Tuta fazia isso, cara. Eu, a gerente editorial, a Beth Martista, tá ainda lá. Mas, cara, essa eu não abria a mão. Porque eu amo isso. Então, assim, Rony Mesler, Reserva, Alexandre Cacau Show, Caíto Maia, Cris Arcangeli, Osiris Silva, Carlos Luiz, o próprio Flávio Augusto, Carla Sarni. Cara, tem aí, doutora Janete Vadir. E o que eu fazia, inclusive, né? Eu queria ter diversidade, sacou, meu? Então eu tinha lá o Gustavo Caetano, que fundou a Sambatec, tinha o Osiris Silva, que fundou a Embraer. Eu tinha a Carla Sarni, uma hipervendedora que fez toda a visão do negócio dela, orientado a essa visão de odontologia, e eu tinha, sei lá, um Ari Kozer do Fogo de Chão, sacou? Ah, legal, muito então diverso. Eu das Sorridentes ao Ari Kozer, sabe? Então eu fazia várias isso. Indústrias. E regionais. Regionais. Uma coisa que eu ficar muito atento, a toda a diversidade, mas regionais, porque, pô, de repente tem alguém que tá acompanhando o projeto lá, que tá lá no Goiás, tá interessado no agronegócio, ele tem que se identificar com isso, sacou? Se não ficar aqui no eixo Rio São Paulo, né, eu não trago diversidade de experiência e mais histórias, né, histórias transformam histórias, cara. Verdade. Histórias transformam histórias, né? E aí, disso, como eu estudei 35, eu não me lembro o número, foi mais de 30, continuo estudando, eu até comecei a fazer uma linha que tem muito a ver com a sua pergunta. Quais são as linhas sempre presentes nesses caras? Tá. Nessas empreendedoras e nesses empreendedores que faziam a diferença. Perfeito. E eu cheguei a alguns temas que vale a pena compartilhar com quem está nos assistindo. Legal, né? Sandro. Então, primeiro, isso não é empírico, tá? Eu posso te mostrar categoricamente nesses 35 caras como isso está presente. Então não é uma opinião minha. Sim. Eu estou falando em cima de uma metodologia de estudo de caso. Eu peguei 35 casos e olhei. Não estou falando aqui sobre um achismo, uma opinião. Podia ter uma opinião, mas não é. Está embasado. Primeiro, Miguel, tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. Eu falei agora do Alexandre Costa Cacau Show, né? Posso falar 500 se você quiser. Quer ver uma que eu adoro? Osiris Silva. Osiris Silva é brilhante. Se Osiris Silva fosse americano, cara, ele teria viaduto, cidade, nome de Osiris Silva. Osiris Silva, em Bauru, enquanto muitos jovens sonhavam em pilotar um avião, ele sonhava em fabricar um avião. Osiris Silva foi o responsável pela fabricação do primeiro avião brasileiro antes mesmo da Embraer, que foi a empresa que ele fundou. É mesmo. Brasília. A gente tem vídeo disso. O primeiro avião produzido no Brasil foi liderado pelo Osiris Silva, né? Então, olha a visão. O que ele enxergou, né? Primeiro ele tinha o sonho. Olha a visão, sonho grande, ambicioso. Agora a visão mercadológica. Qual a conclusão que ele chegou? Ele estudando esse mercado, porque ele tinha o sonho de fazer avião. Tá bom, eu faço avião, mas fazer avião para fazer uma empresa, como eu disse, ele é um dos fundadores da Embraer, ele é o fundador da Embraer, que hoje continua sendo a empresa, uma das poucas empresas do Brasil que exporta tecnologia de ponta. Então, olha a diferença. Uma coisa é eu ter a visão. Outra coisa é eu fazer isso. Como eu faço isso? Aí tem a visão mercadológica. Lembra que eu falei do Oceano Azul? Eu falo, o empreendedor de sucesso é aquele que olha para onde todo mundo está olhando e enxerga o que poucos enxergam. Ponto. O que ele enxergou, legal, Miguel? Falou assim, ó, o mercado, ele enxergou que lá nos anos 80, 70, 80, o mercado aéreo tinha uma lacuna. Eu tinha o mercado aéreo regional nas grandes capitais. E já havia emergindo um mercado nos Estados Unidos, ele não estava olhando para o Brasil, ele estava olhando lá, da aviação regional. Tá. Que é a aviação entre cidades menores, municipal, assim. A economia cada vez mais descentralizada. E Brasil é um país, cara, continental. Pois é, então mas ele olhou os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele vislumbrou essa oportunidade lá. Entendi. E aí qual que é o problema? As aeronaves muito grandes. Então, o pessoal estava usando para aviação regional as mesmas aeronaves para aviação de carreira, de mercado. Entendi.
Ele falou, porra, tem um mercado aí. Então, quando ele pensa na Embraer, ele já pensa em criar um produto para atender uma demanda e não aqui do Brasil. Olha a visão do cara, lá fora. Isso também Então, é muito diferencial. tudo começa com uma visão. Legal, Né? Uma visão ambiciosa, relacionada ao seu sonho e seu propósito, mas também uma visão de mercadológica. Flávio Augusto, meu querido amigo Flávio, quando ele funda o WhatsApp, o Flávio ele criou uma ruptura no mercado de ensino de inglês. Eu não sei se todos têm essa perspectiva. O ensino de inglês, até então, ele era dominado com uma lógica muito metodológica, orientada a um programa educacional muito para jovem. Tá. Por isso que os cursos de inglês antigamente Verdade. das escolas eram de 4 anos, 5 anos e muito no beabá. Tanto que existia uma percepção muito clara de que, se você é um pouco mais velho, pô, já passei da minha época de aprender inglês. Aí o que ele percebeu, Flávio, ali nos anos 90? O Brasil passou pela fase de privatizações, cada vez mais empresas gringas entrando no Brasil, e falar inglês era um diferencial competitivo para o indivíduo. Só que aí me fala, eu vou aprender inglês, o beabá, que nem eu aprendo português em 5 anos, é impossível, você concorda? Sim. Perdi toda a oportunidade. Então ele criou uma metodologia com a equipe dele de ensino de inglês em 18 meses para adulto orientado aos negócios. E um dos grandes pontos de inflexão da WhatsApp ser bem sucedida foi que ela começou a desenvolver essa metodologia de ensino de inglês em 18 meses. Percebe? Eu tenho a ambição de querer transformar o Brasil, de gerar competitividade para uma série de pessoas que estavam à margem do mercado. Visão. Mas eu tenho a visão mercadológica também. Como eu faço isso? Então, não pode abandonar. Não pode abandonar. Então, primeira visão. Segundo, resiliência. Tá. Pode parecer papo de autoajuda, mas não é. Eu falo, você pega a trajetória de empreendedores bem-sucedidos, principalmente no Brasil, a gente só olha agora, né? O pessoal com jatinho, milionário, né? Andando de jet ski, pô, o cara lá, ó. Não. Aí você pensa assim, putz, aqui foi uma marra, né? Vou te falar, que de novo, eu estudei muito isso. Eu falo, não é uma reta ascendente assim, parece um eletro, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vai subindo, mas sobe e desce toda hora. Boa parte dos caras que eu conversei quase quebraram, né? Tem alguns que surgiram, olha que legal, tem alguns que surgiram quando estavam quebrados. Caíto Maia, Chili Beans. Caíto tem uma história ótima. O primeiro empreendimento dele, ele trazia óculos dos Estados Unidos e ele fechou, e era uma representação. Perfeito. Um distribuidor. Uhum. Ele achou que, tinha descoberto, a pobre achou 2 clientes grandes para comprar toda a produção dele. Um quebrou. Ele quebrou. Aí o que aconteceu? Olha essa história, Miguel. Ele tinha uma sobra de óculos. Aqui em São Paulo tinha o Mundo Mix, que era um mercado da economia alternativa muito popular. Uma amiga dele falou. Ele fez um quiosque no Mundo Mix, tem foto disso, para os óculos que sobraram. Vendeu tudo. Ele falou, opa, tem um negócio aí. Tanto que a Chili Beans, até pouco tempo atrás, era só quiosques. Que foi da onde ele começou. Ele falou, porra, se eu fizer quiosque no shopping, eu vou bombar. E ele, o outro cara que disruptou o mercado, o Caíto, porque até então, comprar óculos de sol, eu comprava numa ótica. Ia lá o cara com o jaleco, um balcão. Ele tirou o balcão, cara. Ele se ligou que o óculos era um objeto de moda, né? Então, só que ele quebrou. Você percebe? Resiliência, cara. Faz parte, resiliência. Né? E por isso que o sonho tem que ser importante. Para quando você tá lá embaixo, ferrado, não vai dar nada certo, eu vou quebrar, você olha pro seu sonho e fala, peraí, tem alguma coisa que compensa. Se você não tiver o sonho, a visão, quando você tiver a primeira adversidade, você fala, eu vou desistir. Você desiste, verdade. Vou desistir. Né? E a última referência, teriam mais, mas essas 3 são as que eu gosto mais. Foco. Perfeito. Foco, velho. Foco. Meu foco é esse, entendeu? Eu encontrei o eixo, é aqui que eu vou, é aqui que... Isso é um dos maiores desafios hoje em dia. Tá. Por que é um dos maiores desafios hoje em dia? Eu ia até te perguntar, Sam, quais você acha? Cara, muita distração. Imagina. Muitas possibilidades. Aí tem o trade-off entre como eu aproveito as oportunidades do mercado e não perco o foco. Perfeito. Né? Um dos pontos essenciais de qualquer estratégia não é aquilo que você decide fazer, é aquilo que você decide não fazer. Você fala não, né? É falar não. Então, assim, e foco. E quando eu falo foco, tem um atributo que, cara, aí é até pela minha formação, né, meu? Cara, eu não conheci nenhum empreendedor de sucesso que não fosse um exímio vendedor. Boa. E assim você fala, não, mas aquele cara é tímido, aquele é tímido. Vendedor de ideia, de sonho, paixão, brilho nos olhos. Perfeito. A venda... Você conhece algum negócio que deu certo sem vender? Não, cara, essa é uma das habilidades mais fundamentais mesmo. Quer que dê uma referência? Um projeto, eu sou conselheiro num projeto social que eu amo, que é o Gerando Falcões, do Lira. Tô lá com ele desde que começou o negócio.
Cara, hoje o Gerando Falcões é um dos projetos mais bem-sucedidos do Brasil no terceiro setor, causando uma revolução brutal, né? Tá. Se o Gerando Falcões não tivesse a capacidade de angariar recursos, você acha que ele faria a transformação? Não faria. É. Então, até uma organização do terceiro setor tem que ser capaz De de ter vender. habilidade de venda. Aí sim, numa venda de uma ideia, de um projeto, mas articular esse processo. Senão não rola. O sonho, de novo, cara, uma ideia, por isso que eu falo do foco, uma ideia sem execução é um devaneio, cara. Uma ideia sem execução. Ideia não tem valor nenhum. Tem Exato. valor a execução da ideia. Por isso que o foco é tão importante, entendeu? Exato. Então eu ficaria nesses três: o sonho, a visão, a resiliência e o foco. Foco, sobretudo, na execução do negócio que traz consigo o foco em vendas. Animal. Legal isso, Sandro. Cara, a gente fala muito aqui no Pode Sonhar sobre isso da ideia não valer nada, porque a certeza que você tem é que a solução, cara, possivelmente vai mudar. Então, você ter foco ao seu propósito, onde você quer chegar, muito importante, Sandro. Você mencionou que na nossa era da informação, cara, ser disseminada e várias oportunidades tendo, foco é dos maiores desafios. Os outros também, a visão, cara, imagino que tenham desafios relacionados a isso para os jovens empreendedores. Como você acha que os jovens empreendedores podem fazer para endereçar, cara, esses desafios, para eles se manterem focados, desenvolverem essa visão de negócio? Como que pode fazer? Olha, Miguel, o primeiro ponto que eu vejo que a gente tem uma oportunidade, né, e por isso que é tão importante o conhecimento, é a tal da visão estratégica. Tá. Eu ainda vejo muitos projetos que que não resistem a uma prova de fogo, sabe? Às vezes muito superficiais. Tá. Porque tem uma ideia, um projeto e tal, então assim, é necessário profundidade. Então a primeira perspectiva é: estuda esse projeto, estuda essa ideia, vai atrás de informações, vai conversar com gente, né? Perfeito. Se você tiver uma ideia de um aplicativo de alimentação, cara, legal, vai ter que ser muito diferenciado Tem que para ser. bater no iFood, sabe assim? E às vezes, por incrível que pareça, a gente cai nessas, né? Porra, tive uma baita de uma ideia de um marketplace e tal, cara, legal, né? Mas tem aí o Mercado Livre, né? Então, É uma coisa, eu sinto, não sei se você concorda comigo, cara, que nos últimos tempos o empreendedor, assim, no geral, não sei os motivos disso, mas muitos empreendedores deram uma abandonada para, cara, estudar, cara, sentar a bunda na cabeça, estudar e ter profundidade em um certo esse é o assunto. primeiro referência, Cara, é o que você pensa falou. comigo, os desafios são complexos. Eu tenho que ter largura de banda, cara. Eu tenho que ter conversa, eu tenho que ter repertório. Sim. E você sabe uma coisa que você está comentando? Um dos projetos que a gente tem trabalhado muito, até na minha proximidade, mas também é objeto de estudo. Estou lançando o nosso 10º livro agora, né? A Estratégia do Motor 2, onde a gente mostra um framework para viabilizar a inovação. E um dos casos são eles é o iFood. Olha só. Inegavelmente, o iFood é uma empresa brasileira que tem conseguido prosperar de uma forma sólida. Nos seus mecanismos de gestão, me refiro, inclusive. Eu estava com o Diego Barreto no meu podcast, né? Aliás, quem quiser acompanhar, o Gestão do Amanhã podcast. A gente trabalha nossos contextos Deixa aí na descrição de gestão, enfim. Eu fiz um podcast, normalmente sou eu, Salib, mas eu fiz um com o Diego Barreto. Diego Barreto é meu conterrâneo, de Uberaba. Beraba. Aliás, você sabe que lá em Berlândia, eu fiz lá no meu sucesso Martins e Algar, né? Show, o Alexandre Algar, Garcia gigantesco na região. E o São Martins, absurdo, né? E também fiz, né, do ladinho, o Gustavo Caetano. Verdade. Né? Que é da região, enfim, né? Meu amigo Diego Barreto comentou o seguinte, que me deixou muito bem impressionado, né? Primeiro, eu tenho um livro de estratégia chamado Estratégia Adaptativa, e a galera dele começou a me procurar para discutir os contextos que nós tínhamos trazido, eu sali no livro de estratégia. Olha. Já achei diferente. E uma galera jovem, inclusive, né? E esse livro é uma das referências deles lá do Pensamento Estratégico, meu livro. Uma honra. Boa. E quando eu estava com o Diego Barreto, nesse podcast que eu falei, ele falou: Sandro, porra, aqui no iFood, cara, a gente ama ler. Não é à toa, né, cara? A gente adora ler, cara. E sempre que tem uma tese nova, a gente vai buscar a fundamentação. Né, meu? Porra, se o cara que está construindo uma organização hoje, unicórnio, gigantesco, sabe? O iFood tá fazendo 90 milhões de pedidos por mês, cara, é um negócio gigante. Se ele tem essa perspectiva, cara, de fazer dessa forma, e nós? Exato. Então eu concordo com você, porque eu acho que a primeira lógica é essa. E a segunda, Miguel, para ficar só em duas, é muita humildade, cara. Sabe, meu, tem que ter muita humildade para conversar com pessoas, conversar com
ter a oportunidade de entender, de não ficar preso a ideias pré-concebidas de forma inflexível. Uma empresa nova é uma tese, cara, é uma hipótese. Você sabe que eu sempre cito esse exemplo no meu sucesso.com. Nos primeiros 18 meses, nós lançamos 3 plataformas diferentes. Você vai falar, vocês perderam dinheiro? Não, não perdemos dinheiro. Foi aprendizado necessário para a gente chegar no modelo ótimo. Perfeito. Mas 3 plataformas, porque a gente foi aprendendo e jogando fora as nossas premissas, cara. Isso dá certo? Não, quem tem que falar se dá certo ou não é o cliente. Você não sabe? Vai conversar com gente. Cara, eu lembro que na época do meu sucesso, tinha um desafio grande, que era o billing, meio de pagamento. Porque só tinha 2 caras, e gigantes, Cielo e Redcard. Olha E aí quem era eu? E era assinatura ainda, e era na época, assinatura, não tinha bicho. muito, não né? tinha nada, não tinha nada. que nem hoje, que você entra em qualquer plataforma e tem assinatura. e plug and play, cara. Não tinha nada. Agora, quem eu sou na fila do pão pra Cielo e pra Redcard, cara, na época, eram as duas, né? Entendi. Cara, eu fui aprender, meu, né? Então a gente foi ralar o coco, falar com os amigos do PayPal, ajeitar, vamos fazer próprio, não vamos. E aí algumas premissas que a gente tinha, a gente teve que jogar fora, sabe, meu? Então, e eu vejo que às vezes o empreendedor se apaixona pela ideia como se apaixona pelo filho, né? Eu falo, a ideia, cara, desapego. E quem tem que sentenciar se uma ideia é boa ou não é o mercado. É o cliente. Então, cara, pode ser a ideia mais maravilhosa do mundo, mas tá indo para aquele lado, tem humildade, né? Então, conversa com gente, seja agnóstico, use muitos dados para tomar decisão. Perfeito. Né? Eu acho que aqui você começa a amadurecer como empreendedor, que é necessário. Baitas dicas isso, Sandro, cara, de olhar para dados e aprender com outros empreendedores que a gente cometa novos erros, né? Acho que tem vários, cara, conteúdo hoje gratuito de maneira abundante na internet, o próprio Sandro produzindo muita coisa, a gente aqui também não pode sonhar conversando com empreendedores todas as semanas. Acho que é uma baita, cara, caminho de se analisar quais vão ser meus novos erros que eu vou cometer para procurar evitar isso. Você até, falando nessa linha, Sandro, você falou muito, cara, sobre o valor que tem a humildade na jornada, e você poder aprender constantemente com seus erros e chegar lá na frente com mais maturidade. Na sua percepção, qual foi um erro na sua jornada, Sandro, que te ensinou muito, e quais você acha que são erros que o jovem empreendedor está cometendo bastante e que você acredita que, cara, ele pode trabalhar para se blindar, se preparar para não tropeçar nisso, cara? Ô Miguel, o maior conjunto de erros que eu cometi sempre esteve relacionado a ego. Sempre estiveram relacionados a descuidos. Tá. O ego é uma cachaça, né? Então, eu sou de uma geração muito orientada a um modelo de comando e controle, né? Muito orientada a uma visão mais hierárquica e tal. Então, com o tempo eu aprendi que esse modelo você não extrai o melhor potencial das pessoas. Mas não foi fácil assim. Não foi isso, né? Então, você falar, puxa, eu errei. Tem muitos aprendizados provenientes de erros em gestão de pessoas, por exemplo, que eu faria diferente, né? E faria diferente porque na minha geração o resultado era o ponto fundamental, né, cara? Que continua sendo relevante, né? Continua sendo orientado à meta, é necessário ser orientado a objetivos ambiciosos, né? Porque eles te levam a um outro até patamar. A visão que você falou. A visão, não tem jeito, mas esse caminho pode ser melhor trabalhado. Então, todos os erros que eu cometi foram derivados do ego. Os que só enxergo hoje, aliás, sabe, cara? Eu me recordo que uma ocasião eu tive um problema com o cliente, eu tive pouquíssimos ruídos com problemas. Eu devo ter tido uns 3, né? Mas se somar os 3, que são inesquecíveis para mim, foram todos provenientes disso, né? Então eu me lembro que era uma época bem hostil, né? De mudanças de tabela de preços, e eu atuava num segmento muito concorrente, muito aguerrido, sabe? E essa é uma realidade que talvez o jovem não tenha muito essa visão, mas no passado, eu digo um passado de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, talvez, os preços oscilavam muito devido à inflação. E aí sempre havia um cabo de guerra entre quem vendia e quem comprava, porque evidentemente o cara, né, tinha que zelar por uma margem maior, eu tinha que zelar pelo meu negócio e tal. Me recordo que uma vez eu tive uma conversa muito desagradável com o cliente, ele foi hiper agressivo e tal, e na hora eu falei, pô, o cara foi muito mal educado, eu tinha que ter tido uma postura. Eu acho que sim, eu tinha que ter tido uma postura, mas
talvez se eu tivesse mais humildade de entender e me colocar no lugar dele, eu entenderia que aquela irritação dele era proveniente de uma situação. Tá, Pô, entendi. o produto que eu vendi era essencial para o cara, estava São aumentando, eu coisas dou a que a carteirada. maturidade vai te trazer. Ele teve uma postura equivocada, ele Tá. foi agressivo, né, meu? Ele Não tem a levantou razão, e não tal, tem. aí, né? Enfim, mas se eu olhando para trás, eu falo, cara, se eu tivesse. Peraí, putz, calma, vamos ver aqui, entendeu? Eu fui muito acelerado. Isso é um Perfeito. negócio importante, cara. Às vezes a gente acelera muito nas relações e não acaba respeitando o ritmo do outro, e aí você atropela o processo. Isso vale para relações com clientes, mas vale para relação com colaboradores, Perfeito. E a né? gente está Então, falando de liderança, né, Sandro? Então, acho que é liderança, muito isso, cara, É. do papel do líder, igual a gente fala com o cliente, pô, conversa com o cliente, vê o que ele Se valoriza, vê o coloca no que é lugar valor para ele. dele, né, O meu? mesmo vale para colaboradores, quem é liderado. Total, Cara, qual que é o ritmo dele, né, Sandro? Igual total. você E se fala. colocar no lugar da pessoa, né? Uhum. Então, todos os erros que eu cometi foram derivados dessa coisa do ego. E tem que ficar muito atento hoje, Miguel. Por que que eu digo isso? Dificilmente você vai encontrar na sua timeline pessoas queridas e repletas de seguidores onde elas mostram as cagadas que eles fazem. 100%, cara. Tá difícil ver. Por Você vai isso não ver pode o ser, a gente se preocupa jatinho, por isso muito. eu sou muito Exato. crítico até essa visão. Eu entendo o Também. objetivo e cada um na sua, É. né? Eu acho que tem um objetivo de trazer todo mundo para uma perspectiva mais virtuosa, mas o fato é que você vê na rede social o mundo Truman, né, cara? É, Tudo dá certo, Truman. tudo é legal, a família é perfeita. A vida não é isso, né, cara? Então, por que que eu digo isso? Porque às vezes você idealiza uma perspectiva e aí quando você chega lá, você fala, eu quero ser a mesma coisa. Não sei se é o caminho, entendeu? Porque o ego, né? Pô, eu tô aqui com o cara, pô, consegui ter alguns seguidores, consegui dar certo, estão me procurando para alguma coisa, eu me acho alguma coisa. A Sim. partir do momento que você se acha alguma coisa, é o começo do fim. Hoje eu trabalho, né, com um tema muito perigoso para ego, né? Porque ano passado eu fiz mais ou menos 90 entre palestras, aulas, workshops no ano. Você Absurdo. colocar isso em dia útil, dá um dia sim, dia não, É. né? Você está no palco, né, cara? Você tem o domínio, né? Você tem o controle, né? É uma posição de destaque. Claro. Então, sempre eu tenho que estar diligente Se quanto ao policiando. meu ego. Entendi. E eu só dei meu exemplo porque você é que pode estar acompanhando, não, eu não sou palestrante, não sou nada, mas tem suas redes sociais. A rede social, ela ocupa um papel hoje perigoso. E até em Perigoso. relação a pessoas, pô, se questiona às vezes de quem você está se mantendo próximo. Às vezes é uma reafirmação que, cara, a pessoa ali tá ali cultivando uma relação que preenche e infla o ego, né, cara? Então acho que isso é um Eu negócio gosto muito muito, importante. assim, eu fui mentor durante muito tempo da Endeavor, muito tempo mesmo, né? Acho que Bacana. mais de 13 anos. A Endeavor, para quem não conhece, é uma empresa pioneira no Brasil de desenvolvimento e empreendedorismo e fazia Total. isso por meio, sobretudo, de mentorias, né? Então ela juntava empreendedores com mentores. Eu fui durante 13 ou 14 anos, só mais recentemente que eu me afastei um pouco do projeto. E a Endeavor me ensinou uma coisa fundamental, né, Miguel? E eu acho que essa talvez seja uma das sugestões mais preciosas. Procure mentores. Agora, Show. você procure um mentor que você se identifique com seus valores, não necessariamente com as suas posses. Porque tem que ser algum mentor que realmente vai te falar não o que você quer ouvir, né? Mas vai falar a real, entendeu, cara? E o Perfeito. processo de mentoria, ele é muito virtuoso, cara. Muito virtuoso. Como você falou, encurta caminho. Mas para fazer uma boa mentoria, você tem que ter humildade. Porque eu já participei de vários processos onde, na realidade, o que meu interlocutor queria é que eu corroborasse a visão dele, não ouvir o que eu tinha para falar. Show. Isso daqui eu já fiz. Isso daqui, isso daí não Entendi. funciona aqui, porra, cara. Então, enche o saco, cara, né? Não precisa de mim. A gente Toca pau teve um aí. episódio aqui, Sandro, super especial com um mentor Endeavor, o Kaique Pegurier, um baita cara, assim, deu uma aula sobre até como fazer uma mentoria de maneira inteligente, cara. Como você se preparar para uma mentoria, para você extrair, no bom sentido da palavra, Sim, o melhor o melhor. do mentor ali. Não E isso, mas cara, extrair faz muita mesmo, diferença. cara. E o empreendedor, no geral, né, Sandro, é um cara que se dispõe a ajudar, é um cara generoso, esse é o ponto, né? Às vezes, mas como eu faço? Fazendo. Mapeia e fala com as pessoas. É incrível como... Não vou falar, é óbvio que não são todos, mas boa parte é o give back, né? O retorno, né? Tem esse a generosidade disso. Então, esse é um papo fundamental. E por isso, né, Miguel, não dá para ficar fechado
no seu projeto, no seu negócio, você tem que, Dá a cara a tapa, é tem que verdade. se expor, tem que conversar, tem que olhar, tem que Uhum. estar todo momento, tomar cuidado para a rotina não engolir Perfeito. esse processo de autodesenvolvimento e networking, né? Perfeito, Sandro. E a gente está falando várias das competências aqui, cara, que são fundamentais para um Sim. líder ter, cara, de pedir ajuda quando é necessário, fazer uma mentoria, se comunicar com o colaborador, são competências, assim, pessoais, de comunicação, de influência, coisas nesse aspecto. Até, Sandro, o que você compartilhou, cara, aprecio muito isso, dos seus aprendizados, da sua trajetória, o erro que você cometeu lá Sim. atrás, também relacionado à comunicação. Qual o papel, cara, de um jovem que está aí nos acompanhando desenvolver uma sua comunicação, sua influência? E você tem alguma dica para dar nesse aspecto, cara? Olha, a comunicação das principais competências sempre foi, mas hoje mais do que nunca, né? Tá. Uma das minhas obras se chama Liderança Disruptiva, onde a gente mostra as 8 competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã e não à toa, uma delas é o líder, ou a líder, colaboradora ou colaborador, né? E aí, quando a gente fala dessa comunicação, eu queria trabalhar 2 atributos que às vezes a gente esquece um deles, Miguel. Um Tá. é ser um exímio comunicador, uma exímia comunicadora, né? Perfeito. Isso não tem a ver com ser tímido, isso não tem a ver com ser mais reservado ou reservada. Não A tem a ver. comunicação é uma técnica. Olha só. Você desenvolve a técnica da comunicação, né? Já que a gente fala de empreendedores, eu tenho um querido empreendedor, amigo, o Ari Kozer, fundador do Fogo de Chão, né? O Ari Kozer vendeu Fogo de Chão há uns 20 anos por 400 milhões de dólares, né? Então é um... Absurdo. Hoje ele está com o NB Dinheiro de Stake, hoje. o Maremonte. É. O Ari Kozer é um querido amigo, mas ele não é aqueles caras efusivos, sabe? Mas ele Ele é comunica, reservado. ele consegue vender o sonho dele para a galera dele. Ele consegue capturar. Eu falo, essa coisa da comunicação, do empreendedor, o mais legal é quando você leva as pessoas a sonharem junto com você o mesmo sonho. Não é que as pessoas têm que sonhar o seu sonho. Pô, o sonho é seu. Mas quando você consegue levar todas as pessoas para sonharem juntos um sonho coletivo, você tem que ser comunicador, comunicar seu propósito, ter empatia, né? E como eu disse, isso é uma técnica. É. Ah, não, a pessoa nasce com isso. Podem ter pessoas Talvez que alguns. são mais expansivas, Sim. mas há uma técnica a Que ser legal desenvolvida e eu diria que todo empreendedor tem que dominar essa técnica. Ponto. Ponto. Ah, Verdade. mas de novo, eu sou tímida, doesn't matter, não importa, né? Agora, o segundo atributo tem a ver com o papel do empreendedor no seu negócio, que é construir um sistema em que as informações naveguem com fluidez. Ou seja, o líder comunicador não é só um exímio comunicador, mas ele constrói um ambiente onde a comunicação ela acontece de forma fluida. Aqui nós temos um desafio. Porque é interessante, né? Todas as ferramentas que revolucionaram o mundo recente, essa evolução ou revolução tecnológica, são ferramentas de comunicação. A origem está nas ferramentas de comunicação. Né? O smartphone, as redes sociais, a internet. A própria né? internet. Então você fala assim, pô, mas eu tenho mais ferramentas de comunicação à disposição, vai melhorar? Não é o que a gente está vendo. Está piorando. Porque a fragmentação da audiência é enorme. Então, como eu tenho 5 colaboradores, aí depois eu tenho 10, aí depois eu tenho 20. Mas de repente eu tenho pessoal no home office, aí de repente eu tenho pessoal... Como eu vou manter todos unidos e alinhados a uma mesma orientação? Tá. Construindo um sistema que seja efetivo na comunicação das prioridades, das tarefas, do alinhamento. Aí você faz isso como? Processos e rituais. Processos e rituais. Né? Processos, e aqui em processos eu posso colocar sistemas também, e rituais. Quais são os rituais que você desenvolve que melhoram a comunicação no seu projeto? Né? Então, como assim rituais? Pô, você não tem uma reunião periódica com toda a sua equipe? As rotinas. As rotinas. Perfeito. Né? Tá bom. Você muda a cultura por meio de rituais. Tá. Você muda a cultura de um negócio por meio de comportamentos estabelecidos. E não é à toa, né, Sandro, cara, que você vê nesses estudos relatórios qual que é o problema número 1 que as organizações relatam. Sempre comunicação. Sempre Você aparece no topo da lista. Então, sempre. Acho que é isso. Aqui tá a metodologia. E aí você vai ver metodologia. qual que é o desafio, Miguel. Eu não estou falando só de ter pessoas que se comunicam com efetividade, eu estou falando de ter um sistema que se comunica. Sistema. É ciência do foguete? Não necessariamente. Uhum. Rituais tão simples quanto reuniões periódicas
com equipe, rituais mais informais. Perfeito. Por exemplo, existe um ritual que as empresas tradicionais fazem muito bem e muitas vezes com muitas reservas, às vezes fazem mal feito, mas as convenções de vendas, os encontros off-site, né, para discutir planejamento estratégico, são rituais. Você pode se né? beneficiar. São rituais. Aí você fala, mas ele é pequeno. Começa agora. Começa agora que você está começando o seu projeto, porque depois você vai fortalecendo e aprendendo. Jeff Bezos, se você pegar alguns vídeos de Jeff Bezos de 1994, fundador da Amazon, a Amazon foi fundada ali em 94, 95, 94, né? Você pega alguns vídeos dele quando começou o negócio, ele era muito tímido, cara. Eu tenho esses vídeos. É mesmo? Depois faça uma pesquisa na internet. Pega Jeff Bezos, 94, 95. Perfeito. Pega e dá uma olhada. Mas muito tímido. É mesmo? Mas muito tímido. Você vai ver um menino que você fala, hoje é um dos caras mais ricos do planeta. Exato. E um exímio comunicador. Né? Se você pegar como ele evoluiu nisso. Mas ele não só evoluiu na sua proposição de ser um comunicador. Sabe quantos colaboradores tem a Amazon hoje, Miguel? 1,7 milhões. Ou milhão. 1,7 milhão no mundo. Só nos Estados Unidos são 900 mil diretos. Nossa. Cara, se esse cara não construiu um sistema de comunicação para alinhar toda essa turma... Absurdo. É absurdo. Então, a minha tese é que desde o começo do projeto, lembra da visão? Ele tinha a visão de fazer alguma coisa ambiciosa. Ele já começa a trabalhar artefatos da sua cultura que comunicam. Por exemplo, você fala em rituais, né? E artefatos é outra coisa. Você sabe que tem existe um outro vídeo clássico de 1997, depois você me cobra, eu mando o link. Beleza. Você pode colocar na descrição. Claro, sim. Onde ele dá uma entrevista para o pessoal do 60 Minutes. E o repórter fala, o que é essa mesa? Que é uma mesa meio arrebendada, né, de madeira. Ele fala, essa mesa simboliza o seguinte, aqui o que importa é gastar dinheiro com o cliente e não com outras coisas. E tem uma história, Miguel. Quando ele começa o negócio, no início do negócio, ele começa na garagem do padrasto dele, em Seattle. Perfeito. Ele não tinha dinheiro para os móveis. O padrasto dele tinha algumas portas de madeira encostadas na garagem. O padrasto fala, pode usar essas portas aí de mesa, numa boa. Ele começa, no começo da Amazon, todas as mesas eram de porta, de madeira. Olha só. Tanto que até pouco tempo atrás, as mesas da Amazon eram de porta de madeira, para lembrar, simbolizar. Olha, comunicação isso, meu cara. Comunicação. O que importa é o cliente. Isso passa uma mensagem. Passa uma mensagem, fortalece uma visão que se transforma num valor. Sabe uma que eu vi esses dias, Sandro? Olha, essa aí nova pro repertório, pra galera aí que tá nos ouvindo. Vê se você viu essa, Sandro. O Facebook passou recentemente por um rebranding, né, pra Meta agora. Lá no principal escritório deles, lá no headquarter, lá do Vale do Silício. Uma placa, né, na frente que tem a logo da empresa, que antes era Facebook. Hoje a placa, a parte que está voltada para a rua está escrito Meta, mas a parte que está de trás está lá o Facebook, a logo antiga. É da onde eu vim. Eles, tipo assim, da onde eu vim, isso passa a mensagem. E também, cara, não vou ficar gastando aqui dinheiro com a placa nova, super desenvolvida. Cara, não é meu mas esse é o ponto, é assim, isso é louco, né? A Meta só existe hoje porque um dia existiu o Facebook. Você percebe? Passa uma mensagem. Sem dúvida. Você sabe que, por exemplo, na Amazon, no campus da Amazon, no headquarter da Amazon, todos os prédios chamam Day One. Day One Norte, por que Day One? É outra tese, né? Que, inclusive, falando da Endeavor, a Endeavor tinha um evento aqui no Brasil que chamava Day One, que é uma tese do Jeff Bezos, que todo dia na empresa tem que ser visto como dia 1. O dia 2 é o dia da complacência, deu certo. Dia 1 é quando deu certo, aquele espírito empreendedor, aquela inquietude. Então ele coloca todos os prédios, chama Day One para a pessoa chegar lá e falar, mas por quê? Aí você explica. Olha o efeito. A pessoa vai todo dia. Isso rituais, artefatos para fortalecer comunicação. Fortalecer a comunicação daqueles valores que você deseja fortalecer e enfraquecer aqueles que você deseja que não são válidos para sua cultura. E como isso favorece, cara, a cultura, sendo impressionante. A gente também falou aqui outro aspecto importantíssimo para os líderes de hoje e de sempre, que é saber vender, sabe? Então a gente está entrando aqui no momento clássico aqui do Pode Sonhar, já estamos para um finalzinho do nosso episódio, infelizmente, mas uma dinâmica que a gente sempre faz, sabe? Baseado no racional que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor, a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Então vou rodar a vinheta aí para a galera de casa, já te apresento o objeto, sabe?
Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Turma, estamos de volta aqui com o objeto da vez. O objeto da vez, Sandro, aqui, deixa eu te apresentar. Eu não tinha ela física, não sei se vai dar pra galera ver, mas ó, uma HP12C clássica. Essa calculadora é chamada de científica ou a científica é diferente? Não, é científica. Essa é a científica. Eu tinha uma, inclusive. Perfeito. Você tem uma noção, aqui você não tem noção disso que está nos acompanhando. Eu tive que fazer um curso para aprender a mexer na calculadora HP12C. Hoje o Excel resolve todos os problemas do mundo, mas é a calculadora científica. Olha só. E era cara, vou te falar outra coisa. Como eu cara. não tinha grana, cara, para comprar uma HP12C era caro. Mas o valor dela era alto. Pra você ver como são as coisas, Sandro. Eu fiz um semestre e meio de FGV. Eu tive que comprar uma também. Isso. Física. Essencial. Eu lembro de passar ali na Decathlon, eu acho. Não, que Decathlon, desculpa. Na Calunga. Na Calunga. Calunga, confundi o nome das lojas. Tem, que é uma coisa de escritório. E aí, cara, R$300. R$300, porra, era caro pra caramba. Muito Se caro. é caro hoje, imagina antes. Devia ser coisa de R$1.000. Pra gente deve não ser ter dinheiro, cara, fiz um crediário. Absurdo. Pra minha HP12C. Perfeito, Sandro. Então, cara, enquanto isso, enquanto você dá uma refletida aí sobre como você vai vender essa calculadora, eu vou dando um recado para a turma aí que está nos acompanhando, para as marcas que queiram, cara, apoiar, levar mais conhecimento para os jovens empreendedores aqui no Brasil. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio tem nosso e-mail também, um formulário. Nós vamos ficar muito contentes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. Olha, Legal, isso daqui vai dar fazendo uma reflexão muito boa sobre isso, né? Vamos lá. Na realidade, a HP12C é uma calculadora para resolução de problema complexo, né? Hoje em dia, na era da inteligência artificial, você pode pegar o mesmo enunciado. Se você pegar um enunciado e trazer para o valor presente líquido, o que você quiser, você pode colocar o enunciado no chat GPT, ele vai te dar o resultado. Aí você fala, então por que eu preciso de uma HP12C? Essa fórmula, a mesma pergunta que eu formulo, você pode formular. Então a pergunta, a resposta é uma commodity. Nós vamos chegar no mesmo indicador. Você tem que aproveitar, você tem que exercitar o seu raciocínio cognitivo. O ChatGPT não vai te mostrar como você chegou naquela... Ele pode até falar como você chegou, mas é diferente de você construir, aprender o raciocínio que te levou àquela resposta. Hoje, cada vez mais, o segredo não está em ter as respostas. O segredo está em formular as perguntas certas. Perfeito. E a HP12C, ela te ajuda a não só formular a pergunta, mas navegar sobre como você chegou àquela resposta. No ambiente onde tudo caminha para comoditização, você concorda? Porque se a gente fizer então uma prova aqui, todo mundo fazendo a pergunta vai ser... Mas não importa como chegou lá, vence aquele que conseguir ter um raciocínio cognitivo mais profundo e sofisticado. HP12C, hoje eu consigo até hoje fazer conta de valor presente líquido, trazer para o valor presente, taxa de juros, NI. Até hoje eu consigo entender o raciocínio. Talvez alguém que não use a nossa velha e boa HP12C não consiga. Qual que é a diferença? O meu desenvolvimento cognitivo, ele é mais estruturado do que quem está usando ferramenta. Perfeito. Você sabe que eu já fiz um texto sobre isso? Está lá no meu LinkedIn, eu acho. Animal. Que é assim, será que a inteligência artificial vai nos emburrecer? Será que a inteligência artificial vai nos tornar mais burros? Interessante. Por que isso, Boa cara? provocação. Eu não preciso da HP12C se eu quiser ter só a resposta. Agora, se eu quiser exercitar o meu raciocínio cognitivo, que vai ser fundamental para me diferenciar numa era onde tudo vira commodity, eu preciso usar uma HP12C, velho. Senão não vai rolar. Vou ter que levar então. Muito bom, velho. Muito bom, de fato, cara. Isso é um diferencial. Você vê que, cara, as pessoas até... Isso de cálculo nas faculdades, muita gente critica. Por que eu vou ter cálculo se eu não vou aplicar? Cara, mas ele te força a pensar, né? É um modelo mental, eu acho que, cara, é muito diferencial você ter e HP12C... Bem, Miguel, é assim, rapidão, a gente vive num ambiente muito complexo. As mudanças são muito súbitas, as transformações são muito... Bem, a gente tá falando de inteligência artificial, se eu estivesse gravando esse podcast há 1 ano e meio... Inteligência artificial era uma coisa de geek, Verdade. Né? 1 ano e meio. Mudou o mundo, né? Só se fala em inteligência artificial. Os problemas são muito complexos. Muda rápido. Não dá para você buscar
respostas fáceis para problemas complexos. Exato. Você tem que usar sua capacidade cognitiva. Lembra o Connecting the Dots do Steve Jobs? Connecting É sobre the isso. dots. É isso. Você não pode esquecer que o Jobs desistiu da faculdade de Stanford, mas fez um curso de caligrafia. Olha só. Só que isso influenciou o pensamento do Jobs? Como é o design da Apple? Design. Desde o começo. Sempre foi referência, né? Ele usa as Absurdo. artes para desenvolver potencial cognitivo. Como as coisas também de... Essa é uma dica muito boa, cara, para até a gente finalizar o episódio, sabe? De abraçar as experiências, cara, que Sim. você tem. Porque você vê como as coisas ligam. A gente fala com muitos empreendedores, também tem um background em esportes. Cara, aplicam lições que eles tiraram dos campeonatos no empreendedorismo, na gestão de pessoas, Porra, não tenho na dúvidas, resiliência. cara, Então, não tenho dúvidas. é, O campo acho que esportivo ele é tudo muito vai. virtuoso É, para o muito. empreendedorismo. Cara. Exato. Tudo que a gente falou se aplica. Exato. Sandro, queria Beleza? te agradecer demais Eu que aqui pela agradeço, generosidade de ter compartilhado tanto conosco aqui. Foi muito valioso para mim, pessoalmente, tenho certeza que para a audiência que também. bom. Obrigado. Eu que agradeço todo mundo tá me acompanhando, nos acompanhando nessa conversa. Se você desejar, @Sandro Magaldi nas redes sociais, eu uso minhas redes para compartilhar conhecimento e tem o nosso podcast também, o Gestão do Amanhã Podcast. Exato, Semanalmente turma. a gente entra com um episódio inédito. Conte comigo aí na sua jornada, Miguel. Vamos Obrigado, juntos, querido. Sandro. Acompanhe tudo aí, turma. Vamos deixar tudo aí na descrição. Fechou? Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, turma, que nos assistiu até aqui. Não se esqueçam de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e, no mais importante, comentarem aí o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.